Bem-vindo ao livro O Sermão do Mestre. Nessa edição estamos trabalhando o capítulo 1, Os Bem-aventurados, parte 3. Os puros de coração, Mateus capítulo 5, versículo 8. Esta é uma bem-aventurança que exige de toda pessoa que se detenha, pense e faça um exame de consciência. O puro de coração se convence de que todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão espiritual de modo que não se pode ver a Deus. A palavra coração, usada por Jesus, se refere ao intelecto. Mateus capítulo 13, versículo 15. A consciência, 1 João capítulo 3, versículo 20. E ao homem interior, 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. A pureza de coração, no sentido que ele deu Cristo, inclui todos os traços de caráter desejáveis e exclui todos os indesejados. O ser de limpo coração equivale a estar revestido com o manto de justiça de Cristo. Mateus capítulo 22, versículos 11 e 12. O linho fino do qual estão ataviados os santos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Capítulo 3, versículos 18 e 19. Isto é, a perfeição do caráter. Jesus estava falando da limpeza interior do coração. Se os motivos são puros, a vida também o será. Os de coração limpo abandonaram o pecado como princípio dirigente da vida e têm a existência inteiramente consagrada a Deus. Ter limpo o coração não significa que a pessoa não tenha nenhum pecado, mas significa que seus motivos são corretos, que pela graça de Cristo se apartou de seus erros passados e que prossegue para a meta de perfeição em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 15. Ter o coração puro é estar limpo no centro da personalidade. Os limpos de coração não são somente de palavras ou aparência, mas de atitudes no interior. Os limpos de coração são aqueles que amam a justiça e aborrecem a injustiça, que têm o coração igual ao coração de Deus e seus pensamentos estão no centro da vontade de Deus. A vontade destes é fazer o que a Deus agrada e suas atitudes são louváveis. Eles fazem uma autoanálise das suas atitudes todos os dias. Somente os limpos de coração habitarão na presença do Senhor. Os pacificadores, Mateus capítulo 5, versículo 9. O termo grego proferido em Mateus 5 e 9 significa literalmente pacificadores. Portanto, para ser incluídos entre os pacíficos, é preciso promover ativamente a paz. Os pacificadores não fazem nada que separe os que estão familiarizados uns com os outros. Provérbios, capítulo 16, versículo 28. O pacífico precisa tomar sempre medidas positivas para se empenhar pela paz com todos. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ter um comportamento pacífico faz surgir qualidades que outros prontamente perceberão. Quem pacifica não fica atiçando competição entre uns e outros, ou provocando uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 26. Em vez disso, procura ser pacífico para com todos os homens. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Muito se fala em paz mundial,
Mas a plena paz só em Deus. Os agentes da paz são aqueles que não se rebaixam à guerra, aos conflitos e nem aos inimigos da paz. Os pacificadores são conciliadores, agem com espírito pacífico, são harmoniosos e possuem o Espírito de Deus. A paz está no terceiro degrau do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Viver em paz é uma ordem de Deus para os homens. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Deus é o Deus da paz. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Romanos, capítulo 16, versículo 20. E, sendo assim, seus filhos devem ser pacificadores e semeadores da paz, tanto no lar quanto na igreja, na sociedade ou em qualquer tempo, lugar ou situação. Os caluniados e perseguidos. Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12. O diabo, o mundo e a carne são inimigos ferrenhos do homem e de Deus. Todos os que querem agradar a Deus irão comprar briga com estes inimigos. Ser amigo de Deus implica entrar nessa guerra contra o diabo, o mundo e a carne. Devemos nos regozijar no Senhor quando vierem as perseguições, calúnias ou difamações. Esta bem-aventurança ensina que não se pode jogar de volta as pedras que o caluniado recebe. Este deve fazer das pedras o degrau da escada que conduz à vitória. Há na Bíblia Sagrada e na história da Igreja muitos homens e mulheres de Deus que sofreram perseguição por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Todos aqueles que um dia aqui na terra foram perseguidos por uma causa justa e santa, alcançarão de Deus a coroa da justiça e a vida eterna no porvir. O versículo 11 do capítulo 5 de Mateus fala que deve haver felicidade quando se é insultado, perseguido e caluniado por causa de Jesus, fazendo as coisas que ele ordenou. Então, é preciso que o servo seja fiel, colocando-se no lugar das pessoas em amor, sendo amoroso, alegre, levando a paz, sendo paciente, amável, bondoso, fiel e manso em todas as coisas e ainda ter domínio próprio. O sofrimento do discípulo é uma consequência da firme decisão de viver em serviço do bem contra o mal, de lutar pela justiça contra toda a injustiça, de amar a despeito do ódio de muitos, de ser pacificador em meio à guerra. Ele não precisa ser perseguido para ser feliz, mas é feliz mesmo diante da perseguição. A existência dessa bem-aventurança para o discípulo não depende da maldade daquele que o persegue. Assim como nas outras bem-aventuranças, Jesus está falando de uma condição interior, uma virtude nata, regra áurea para todas as bem-aventuranças. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.